Como dizia Paulo Freire, não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, a sua base, ela é inclusiva ou ela é excludente? Você alguma vez já se questionou sobre como funciona o pensamento educacional brasileiro? Se ainda não, nós vamos mostrar alguns pensadores que influenciaram esse pensamento e que mudaram concepções e atitudes que hoje nos levam a uma educação que ainda precisa de muitas mudanças, mas que já avançou muito desde o século XX até agora no século XXI. A trajetória do processo educacional brasileiro revelou grandiosas descobertas das premissas pedagógicas do país. O desenvolvimento dessas ideias perpassa a luta contra o autoritarismo, a discussão em torno da democracia e culmina no currículo pedagógico. O grande educador pernambucano Paulo Freire é considerado até os dias atuais um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, num combate árduo pela legitimação de um processo educacional mais humano e político. Na obra mundialmente reconhecida Pedagogia do Oprimido, Freire defende o rompimento com a pedagogia oficial e hegemônica do capital, a partir do desenvolvimento de uma teoria própria, voltada para as ações dos marginalizados por uma elite dominante opressora e assistencialista, lançando sementes para o nascimento do que conhecemos por pedagogia libertadora. Para o educador pernambucano, não se pode pensar em educação autêntica sem antes pensar em um compromisso fraterno, assumindo como a metamorfose de uma realidade concreta opressora. Presumir neutralidade no campo educacional para Freire é um covarde manifesto daqueles que não pretendem assumir suas posições de poder e privilégio nas hierarquias capitalistas. A educação deve ser um ato político em meio a uma sociedade em trânsito, cujo objetivo último é a construção de um novo mundo, um mundo aberto e liberto dos grilhões tradicionais. Todavia, a construção dessa sociedade só pode ser efetivamente plena se produzida pelas massas populares, para quem a educação deve levar à organização e à edificação de uma consciência articulada com a praxis, com a causa libertadora. Enquanto a pedagogia dominante não oferece outros meios, senão a escuta e associação pela vida obediência, a pedagogia libertadora, proposta por Paulo Freire, visa libertar-se das premissas de uma educação fundada no diálogo fechado e opressor, promovendo a abertura para a fala e diálogos horizontais, na construção de um conhecimento novo, vinculado aos interesses da massa e não da elite. Se o nosso objetivo é uma educação libertadora, que livra os indivíduos do abismo existente entre os opressores e os oprimidos, que causa tanta miséria e desigualdade na coletividade humana, é imprescindível a formação de educadores que estejam comprometidos com a transformação da realidade, conscientes da situação existencial, excludente e geradores de novas fontes libertárias, nutrindo assim o processo pedagógico com amor, humildade e principalmente esperança. Outra figura importante para a formação do pensamento pedagógico da educação brasileira é o escritor Anísio Teixeira, pensando os ideais daquilo que nós chamamos de escola nova. O educador baiano se viu frente à necessidade de criação de uma teoria educacional que fosse inseparável do saber prático, tomando para si a influência do pensador John Dewey, o pedagogista pioneiro do pragmatismo e da educação progressiva. Em termos mais simples, podemos chamar de pedagogia do copo cheio. Teixeira entendeu a educação enquanto bem, na contramão do pensamento brasileiro da época, que a considerava um privilégio de poucos. Incomodado com a elitização do processo educacional,
procurou novos horizontes pedagógicos, sempre com a premissa de que a escola é quem prepara a democracia. E, para tanto, os educadores devem ser capacitados democraticamente. Suas contribuições para o pensamento pedagógico no Brasil são inegáveis, tendo ele reelaborado ideias filosóficas e simplificado princípios educacionais, de acordo com a necessidade emergencial do Brasil, que, todavia, clamava pela expansão do sistema público de escolas. A idealização da educação integral, a universalidade e a gratuidade da educação defendidas por Anísio também foram sementes lançadas no estagnado território pedagógico. No caso, o brasileiro. Ele concebia a educação como um procedimento capaz de romper as estruturas impregnadas na sociedade e restaurar, sim, as diferenças impostas por um sistema que é injusto e desigual. O Teixeira ele idealiza a escola e a educação em pelo menos 5 pontos. O primeiro ponto ou aspecto é o direito à educação, a concepção própria de educação enquanto bem necessário à formação humana, que em nenhuma hipótese poderia ser negado. Para tanto, ele teceu uma teoria prática de educação comum. O segundo aspecto trata da educação não como um privilégio, mas como um dever e baseada numa consciência fundante. O terceiro aspecto concebe a educação enquanto geral e humanista, objeto de participação na sociedade e dos movimentos que nela ocorrem. A teoria da escola pública ser a máquina que prepara a democracia é o quarto aspecto. O educador aponta ao sistema público como um mecanismo necessário, embora perceba as diferenças existentes da máquina ideal em vista da real. O quinto e último aspecto enfatiza a necessidade da formação democrática dos professores, tratando da formação e capacitação constantes dos educadores como um processo primordial. Anísio também militou por uma educação laica e pública, sendo acusado por seus opositores de socialista e fora visto como ameaça aos costumes moral vigente. Anísio também tornou-se um signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que divulgava diretrizes de um programa de reconstrução educacional para o país. Como Anísio, é importante que os educadores entendam a educação como um objeto em permanente metamorfose, exigindo cada vez mais novas análises e novos tratamentos. Um dos mais recentes pedagogos e não menos importante na construção do pensamento pedagógico brasileiro é o educador José Mário Pires Azzanha. Ao lado de Anísio Teixeira e de Darcy Ribeiro, sua teoria de defesa da escola pública e a democratização do ensino. Natural do interior de São Paulo, Azzanha compilou pensamentos pedagógicos e manteve-se atuante no ambiente escolar até o início do século XXI. Seu pensamento foi influenciado por filósofos, em sua maioria anglo-saxões, além de Hannah Arendt, Nietzsche e Karl Marx. Suas obras apresentam a realidade do sistema educacional brasileiro, ao passo em que questiona as premissas do discurso pedagógico tradicional e critica, de modo revolucionário, a pretensão de fundamentar o processo educacional em bases chamadas científicas, que escondiam o peso das ideias positivistas do século XIX. Azzanha defendeu com garras a autonomia do professor. Enquanto dotado de capacidade para escolher entre a pluralidade de concepções pedagógicas, desde que não se perca o teor democrático, tão dificilmente conquistado pelo campo educacional, o conceito de autonomia escolar usado pelo educador surge como resposta aos impasses educacionais por eles flagrados pela democratização do acesso da escola básica na segunda metade do século XX. Partindo do cerne do problema, procurou expor a complexidade dos impasses em pauta, de modo a evitar que caíssem ao esquecimento.
e afundassem, assim, a educação brasileira. Portanto, defendia a formação dos docentes responsáveis e comprometidos, como a proposta educativa aberta, a investigação e principalmente a busca. Sendo assim, muitas de suas ideias podem ser classificadas por meio dos debates educacionais que a Zenha participou em vida, sendo expostas em suas obras por uma característica simples e engajada no conhecimento de cada termo, destituída de jargões desnecessários e contra o emprego generalista das expressões, o que as torna clássicos da educação brasileira. Pires critica uma ilusão cientificista que atribui aos poderes da ciência a capacidade de resolver todos os problemas da educação brasileira. Segundo ele, partir dessa premissa pode significar a obliteração da razão, desviando a atenção para problemas mais urgentes de natureza política. Também critica a ilusão metodológica, segundo a qual a aplicação de métodos psicológicos garantem um ensino mais eficiente. Nesse passo, e na contramão das teorias dominantes, a Zenha insistia na união de indivíduos autônomos, sintonizados com as necessidades e anseios das comunidades locais. Independente da viabilidade de seu uso, a autonomia defendida por a Zenha propõe um discurso pedagógico rico e exótico, à consideração das práticas escolares de hoje em dia. Vimos aqui 3 grandes propostas para o pensamento educacional brasileiro, mas a grande pergunta que fica é: como nós, professores, temos impactado e feito a diferença na vida dessas crianças, que todos os dias estão conosco? Como nós temos feito o máximo, mesmo com tão pouco? E isso é importante para que nós possamos conseguir responder as seguintes perguntas: qual a educação que queremos para o futuro? O que nós queremos que os nossos alunos aprendam nas escolas? E o mais importante, que tipo de cidadão nós queremos formar? Cidadãos críticos e que tenham um engajamento na sociedade? Ou cidadãos passivos, que apenas escutam e não sabem como agir de forma correta, exigindo seus direitos e o máximo possível para que a sua cidadania seja alcançada e seja respeitada?